História da Igreja. Aula 18. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Creio que a igreja deve pregar a palavra de Deus, a fim de que os homens se arrependam. E ao se arrependerem, esses devem ser discipulados. Creio que a igreja deve não somente levar o homem ao conhecimento da fé, mas também à prática dela. O protestantismo na Inglaterra. A Inglaterra, durante o período moderno, estava profundamente imersa num caos de imoralidade e corrupção. As loterias espalhavam-se pelo país, levando o dinheiro do povo. Não havia muitos estabelecimentos de ensino e poucos conseguiam terminar com êxito os estudos. A embriaguez era tamanha que de cada 6 casas, uma era taberna. A prostituição em larga escala afligia a sociedade. Dezenas de menores de idade já estavam na vida livre e mundana. A corrupção no parlamento inglês era tamanha que muitos clamavam aos céus por justiça. E foi justamente neste caos de imoralidade e corrupção que 3 homens simples começaram a orar, pedindo a Deus um avivamento sobre a Inglaterra. Esses homens eram John Wesley, Carlos Wesley, seu irmão, e George Whitefield. John Wesley, 1703 a 1791. John Wesley foi o grande pregador inglês. Sobre ele, era de origem simples, mas profundo de palavras. Durante seu ministério público, pregava cerca de 780 vezes por ano. Fez isso durante 54 anos. Diversas vezes foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez, foi espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficar coberto de sangue. Foi denunciado como falso profeta, impostor, arrogante, fanático e etc. Ao voltar para visitar Epworth, onde nascera e se criara, na igreja onde seu pai fora pastor durante muitos anos, não permitiram que falasse ao povo. John Wesley, num ato de intrepidez, sobe no túmulo do seu pai e diz: Este lugar é meu, e daqui eu prego. As multidões afluíam a ele e eram impactadas pelas palavras de vida que proferia. Os movimentos, cruzadas e pregações de Wesley influenciaram de forma profunda a vida e hábitos da nação inglesa, a qual recebe um poderoso avivamento espiritual
acompanhado por uma profunda mudança social. As jovens foram tiradas da prostituição. A maioria das tabernas foram fechadas. No parlamento inglês, os políticos convertidos esforçaram-se para criar leis mais justas. E assim, a Inglaterra começa a prosperar, tendo sua história conhecida como antes e depois de Wesley. O quanto este país deve a estes homens, o mundo jamais saberá. Em 2 de março de 1791, John Wesley, com a idade de quase 88 anos, completou sua carreira terrestre. Suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está conosco. John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos seus livros, ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas. Charles Wesley, 1707 a 1788. Juntamente com seu irmão John Wesley, Charles foi um dos precursores do movimento metodista. Deus o empregou em sua obra para produzir avivamentos por onde passava. Chegou a ser um dos mais espirituais e famosos escritores de hinos evangélicos. Charles Wesley foi educado em Oxford e muito fez pela causa de Cristo, falecendo em 1788. George Whitefield, 1714 a 1770. Esse foi um dos maiores pregadores ao ar livre que já existiu. Deus o usou com uma pregação cheia de eloquência e profundidade. Durante 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10.000 pessoas diariamente. Sua voz se ouvia perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância. Apesar de fraco de físico e de sofrer dos pulmões. Sua vida era um milagre. Nasceu em um ambiente promíscuo, onde se vendiam bebidas alcoólicas. E ainda quando criança, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente, mas a George foi permitido continuar seus estudos. Dividia seu tempo com os estudos e a venda de bebidas. Foi o próprio George que custeou os estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, ajuntou-se ao grupo de estudantes a que pertenciam John e Charlie Wesley, onde recebeu o grande avivamento da alma, que o impulsionou a realizar com incrível intrepidez a chamada do Mestre. Em 1770,
faleceu com incrível sensação de dever cumprido e certamente pôde dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. William Carey, 1761 a 1834. Foi o pai das missões modernas. Nasceu na Inglaterra em 1761, sendo que em 1775 foi alcançado pelo avivamento trazido pelas mensagens de John Wesley e George Whitefield. Em 1787 foi consagrado e começou a pregar sobre a necessidade missionária no mundo, e não somente na Inglaterra. Como os membros da sua congregação eram pobres, Carey teve por necessidade continuar trabalhando para ganhar o seu sustento. Em 1793, William Carey recebeu confirmação de sua chamada missionária para a Índia. E no dia 13 de junho de 1793, a bordo do navio Crown Princess Maria, William Carey, juntamente com sua família, deixou a Inglaterra e nunca mais voltou. No campo missionário, viveu em condições precárias e de oposição, trabalhando durante 41 anos. 2 missionários se juntaram a ele em 1799. Esses homens eram William Ward e Joshua Marshman. Juntos, eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas, com 10.000 alunos. Traduziram as escrituras em diversos idiomas. Produziram gramáticas e dicionários. Organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escola para meninas e o jornal na língua bengali. Além disso, William Carey foi responsável pela erradicação do costume suti, o qual queimava a viúva junto com o corpo do falecido. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Durante mais de 30 anos, William Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. O seu bravo exemplo inspirou a fundação de várias outras missões e agências missionárias no mundo. No mês de junho de 1834, William Carey se despede deste mundo aos 73 anos de idade, passando a ser conhecido em todo o mundo como o pai das missões modernas. Fatos importantes. Fim da Inquisição em território brasileiro, 1761. O Brasil teve tribunais de inquisição de 1591 até 1761. Não se sabe ainda o número exato de pessoas condenadas, mas já se sabe que são dezenas. A Inquisição Católica se instalou no Brasil. Na Bahia, em 1951 e também em 1618.
em Pernambuco, no ano 1593.